Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Renato Nishida, que mora no bairro Vila Uruzimbu Maia, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Matheus Eusébio, que mora na cidade de Campinas, São Paulo. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a participação aqui no nosso programa é com nossa amiga Maria Lúcia. Maria Lúcia, como vai a senhora? Boa noite a todos. Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você pela primeira vez. Amém. Deus abençoe desde já. Meus amigos, continuou o sorteio do Pix de 150. Então vai lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 700. Quando bater 1.300 inscritos, a gente vai fazer o sorteio de 150. Nos ajude nesta caminhada. Minha amiga Maria Lúcia, Provérbios 16, 18 relata: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Discorra um pouco sobre esse versículo. Falar de soberba é algo assim difícil, mas ao mesmo tempo a gente convive muito com isso, né? A pessoa soberba, ela espiritualmente, a vida dela nunca está bem, né? Porque nós sabemos que Deus, ele nunca vai estar abençoando a pessoa com esse tipo de atitude, né? Deus, ele dá graça aos humildes. E nos dias que nós estamos vivendo é muito comum a gente deparar com pessoas assim, pessoas que ela acha ser, vamos dizer assim, superior às outras pessoas. Talvez por uma posição social ou até mesmo financeira, ela sempre se coloca assim além dos outros, né? Não tem a humildade de reconhecer os erros, não tem a humildade de enxergar, vamos dizer assim, as qualidades em outras pessoas. É ela em primeiro, em segundo e terceiro lugar. Então, é até difícil, né, a gente conviver com pessoas assim. Verdade, tempos difíceis. Irmã Maria, qual a mensagem para essa tarde? Olha, a palavra que eu tenho está registrada em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma palavra muito conhecida, mas é uma pergunta muito importante. Jesus, ele reúne ali os discípulos e ele vai assim ser bem direto. Ele pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem sobre mim? Em outras palavras, o que vocês têm ouvido por aí das pessoas dizendo quem eu sou? E ali começou um falar: tem alguém dizendo que o senhor é o João Batista, um profeta. Mas Pedro, ele foi bem direto. Pedro, quando Jesus disse assim: tá bom, eu sei o que as pessoas estão falando sobre mim, mas e vocês? O que vocês dizem, o que vocês acham, o que vocês acreditam que eu sou? E Pedro foi muito direto, ele disse assim: Jesus, tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, olhando para Pedro, ele diz: olha, Pedro, quem te revelou? Essa revelação não foi da carne, mas essa revelação foi vinda do meu Pai. O meu Pai que está no céu que te revelou.
E ali ele até fala para Pedro que tu és Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Muitas vezes as pessoas, se você perguntar quem crê em Deus, talvez a maioria vai dizer. Mas Jó disse no capítulo 42, antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Ouvir falar de Deus é uma coisa, conhecer, ter um relacionamento com Deus é diferente. Eu, aos meus 7 anos de idade, eu perguntava para minha mãe, mãe, onde está Deus? Como que eu faço para falar com Deus? Onde Deus mora? Então, eu acho que, muito criança, eu já tinha essa pergunta. E minha mãe, nas palavras simples dela, mas ela dizia assim, que Deus era inacessível. Que para falar com Deus era difícil, mas poderia ser através de uma reza, né? Mas da maneira que ela me ensinava, eu não conseguia ter o contato com Deus. E essa pergunta é de se pensar. Porque hoje, através dessa pergunta, eu posso perguntar para alguém que nos ouve agora. Quem é Jesus para você? Qual é o relacionamento que você tem com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo? Você ouve falar de Deus, mas você tem um relacionamento com Deus? Quem é Jesus para você? Para muitas pessoas, Jesus é apenas alguém que cura. Para muitas pessoas, Jesus é apenas alguém que quando ele sente dor, ele chama por ele. Mas para muitas pessoas, Jesus ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. A palavra diz que há amigos mais chegados do que irmão. E tem pessoas que escolhem ter Jesus como um amigo. Jesus, numa certa feita, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Nós não estamos aqui falando da religião, mas nós sabemos que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. E a nossa missão é fazer com que as pessoas conheçam verdadeiramente quem é Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, ele vive da fé dos outros. Eu já vi situação da pessoa dizer assim, por exemplo, Maria Lúcia, fala com Deus por mim. Eu já vi situação até da pessoa falar, fala isso e isso. Aí eu disse assim para a pessoa de 70 anos, por que você não fala com Deus? Ela disse assim, eu estou com 70 anos, mas eu ouço falar de Deus, mas eu não sei como falar com Deus. E ali a pessoa me pediu que intercedesse a Deus por ela naquele momento difícil. Em outras palavras, ela quis dizer assim, eu não tenho crédito com Deus. Eu nunca falei com ele. Então, você pode interceder por mim? Você pode falar com ele o que está acontecendo? Porque naquele momento a pessoa reconheceu. Eu nunca tive um relacionamento com Deus. Eu ouço falar de Deus, mas eu nem sei como falar com ele. E agora eu descobri uma doença e eu estou me sentindo com vergonha dele. Como que eu vou falar com ele? E ali eu tive a oportunidade de falar verdadeiramente de Deus para aquela pessoa. Em uma outra ocasião, eu apresentei Deus porque é o seguinte, Jesus, ele nos leva até Deus. Mas muitas vezes a pessoa não tem o hábito, ela nunca foi até um templo, a um lugar onde se fala sobre a palavra de Deus. Então nós, como igreja, nós apresentamos Jesus para essa pessoa. Olha, eu vou te falar de Jesus. E a gente apresenta Jesus para ela.
e Jesus leva ela até Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E recentemente eu recebi um áudio de uma pessoa dizendo: Maria Lúcia, muito obrigada. Eu pensei que eu sabia quem era Deus, e você me apresentou Deus de uma forma que hoje eu consigo falar com Ele. E assim, se você vai falar com uma pessoa muito importante, às vezes é difícil até de você conseguir a agenda, né? E Jesus, sendo poderoso, o Filho de Deus, você pode falar com Ele sem marcar horário, né? Porque se você crê, como Ele diz, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então eu quero repetir essa pergunta hoje para quem está nos ouvindo. Quem é Jesus para você? O que você tem a falar sobre Jesus hoje? O que você conhece sobre Jesus? Porque tem pessoas que dizem: eu sei que Jesus veio aqui e morreu por nós, mas você tem um relacionamento com Ele? Jesus diz assim lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu falei para uma pessoa assim: Jesus não é de pirona. Tem pessoa que só lembra de Jesus quando a dor chega. Então ela vai e pede: Jesus, por favor, Jesus, me cura. E às vezes é curada mesmo, porque Jesus disse: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Em nome de Jesus eu já vi pessoas sendo curadas de depressão. Eu já atendi pessoas, eu sou capelã, eu já atendi pessoas assim, muitos casos de suicídio. A pessoa está dentro do quarto com a arma a ponto de tirar a vida. Eu já atendi pessoas que já estavam com a carta escrita de despedida. E, na verdade, a pessoa não queria morrer. Ela quer ficar livre do problema. Ninguém quer morrer. E ali eu apresentei Jesus para ela e falei que Jesus pode resolver o problema. E, através de Jesus, aquela pessoa, o Espírito Santo, convenceu ela e ela não fez aquilo que ela ia fazer. Mas Jesus sempre deixou claro: é em meu nome. Então, nesta tarde, eu gostaria muito de repetir essa pergunta para você que nos ouve. Quem é Jesus para você? Qual é a importância e, assim, qual o lugar que Jesus ocupa na nossa vida? A palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Jesus, ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Nós amamos a nossa família, nós amamos pessoas, mas Jesus, ele tem que ser o primeiro, o alfa, o ômega. E para a gente seguir a Jesus, tem que ter renúncia, né? E eu acho que uma das principais renúncias é essa. Tirar quem está em primeiro, seja pessoa, situação, do primeiro lugar e colocar Jesus. Sempre em primeiro lugar. E esse relacionamento não é de um dia para outro. Um amigo, a gente sabe que a amizade não é assim. Você chega para a pessoa: você quer ser meu amigo? Uma amizade... Às vezes a amizade, ela nasce na dor, às vezes, né? E a maioria das pessoas, elas conhecem verdadeiramente quem é Jesus. A maioria, digamos assim, 90% é na dor. Porque na dor nasce o amigo, né? E é muito difícil. Quantas pessoas eu já entrevistei e a maioria disse: eu conheci Jesus num momento muito difícil. Eu conheci Jesus verdadeiramente quando eu estava no fundo do poço, quando o médico disse que não tinha mais o que fazer, quando o psiquiatra não tinha mais, o psicólogo não tinha mais o que falar, e aí alguém apresentou Jesus para ela. A maioria das pessoas, infelizmente, elas ouvem falar de Jesus, mas elas não têm esse relacionamento. Mas eu acredito que no mundo espiritual não há uma coincidência, mas existe propósito. E
eu acredito muito que hoje, através da gente estar aqui falando, há um propósito de Deus. Que todas as pessoas que forem alcançadas através desse canal, que estiverem agora ouvindo esta palavra, que ela possa refletir. Quem é Jesus? As pessoas falam tanto de Deus, de Jesus, mas e para mim? Quem é Jesus? Que ela possa ter essa revelação pelo Espírito Santo de Deus, assim como Pedro teve. Que Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falar de vida eterna, falar de eternidade, às vezes as pessoas acham assim que eternidade é só para quem vai para o céu. Mas não, eternidade é eternidade. Após a morte vem o juiz. E depois que a nossa alma sai do nosso corpo, a eternidade começa. Independente para onde você vai, é eternidade. Então nós precisamos pensar sobre isso, porque eu vou fazer uma comparação aqui, vou conjecturar. Se você não me conhece e eu toco a campainha da sua casa, quando você atende o interfone, eu falo assim para você: oi, eu vim morar aqui na sua casa, eu vou passar o resto da minha vida aqui com você. Você vai falar: como? Mas eu não te conheço. Como que você vai? E muitas vezes a gente não quer ter um relacionamento aqui com Deus. E a gente acha que o fato de morrer já dá o direito de passar a eternidade ao lado de Deus. E que para isso e a gente ter esse direito, é necessário que a gente reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que Jesus, quando ele veio aqui, que ele padeceu por nós, e ele tendo voltado ao céu, ele recebeu um nome que está sobre todo nome. E que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. O joelho de quem? Dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. E que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Então, muitas vezes, as pessoas vivem da fé dos outros. Ah, minha mãe é amiga de Deus. Mas só que Deus, ele não tem neto. Para a gente ter direito a passar a eternidade ao lado de Deus, nós temos que ter, vamos dizer assim, essa escolha. Aceitar Jesus Cristo como dono do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Confessar, como aqui a Bíblia diz. Confessar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Então, eu gostaria de deixar essa palavra hoje aqui para todos. E muitas pessoas também, elas falam muito assim: amanhã. Ah, quem sabe amanhã, eu sou muito jovem. Só que o amanhã pertence a Deus. Se você for ver, o amanhã no mundo espiritual, ele não existe. Porque quando chega amanhã, já não é mais amanhã. Então, o que nós temos que fazer é hoje. Mesmo porque Jesus um dia voltará de uma forma coletiva para levar todos. Mas a qualquer momento ele pode nos chamar. Então amanhã eu posso não estar mais aqui. O amanhã pode não existir mais para mim. Então hoje é um dia oportuno para nós conhecermos mais Jesus. Procurar ter um relacionamento com ele. Muitas vezes as pessoas dizem assim: minha mãe é amiga de Jesus, minha mãe ora por mim. Só que você não pode viver só da fé da mamãe e do papai. Você vai ter também que se tornar filho de Deus. A sua mãe é filha de Deus, seu pai também, e você?
Você se considera o quê? Neto de Deus? Não, você tem que confessar com a tua língua que Jesus Cristo é o Filho de Deus e você ter um relacionamento com Ele de amigo. Uma certa feita, né? Ele disse para os discípulos, eu não vou mais chamar vocês de servo, mas de amigo, porque já tinha mais estreitado o relacionamento. Então, que nesta noite você possa ter essa decisão de deixar Jesus ser o primeiro na tua vida. Que nessa noite você possa perguntar para você mesmo, quem é Jesus na minha vida? Qual o lugar que Jesus ocupa na minha vida? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? E que o Espírito Santo possa fazer essa pergunta para você hoje. Quem é Jesus? O que você sabe sobre Jesus? O que Jesus tem sido para você? E essa é a palavra que eu trago nesta noite. E foi assim, muito forte quando Jesus ele falou para Pedro assim, Pedro, sobre você ou através de você, eu edifico a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pedro não está mais aqui. Pedro já dormiu no Senhor. Mas hoje, a igreja somos nós. Nós somos como Pedro deste século, deste momento. Nós representamos a igreja desse século. E nós representamos o céu. Nós estamos aqui, não estamos falando de uma placa, nós estamos falando da igreja que somos nós. E que hoje você tem a oportunidade de ouvir quem é Jesus. E que a partir de hoje você possa querer conhecê-lo melhor. Porque Jesus ele nos dá o livre-arbítrio. Jesus ele não obriga a ninguém. Mas ele está disponível, né? Ele diz, eis que estou à porta. E ele, através dessa palavra, ele está batendo, talvez tocando na sua alma, no seu espírito, porque muitas vezes você tem cuidado do seu corpo. Mas o que você tem feito? Qual é o alimento que você tem dado para a sua alma? E você pode perguntar assim, como eu posso alimentar a minha alma? É através de um louvor, da palavra de Deus. Tem pessoas que você olha para ela, você vê visivelmente que o corpo está tão abatido e que é um reflexo da alma. Porque o corpo é a casquinha do ovo, né? Quando a gente partir, é claro, o corpo ele vai virar pó, mas e a sua alma? Se você não tiver um relacionamento com Jesus aqui, como que você vai morar com alguém, passar a eternidade? E a palavra de Deus diz até, né, que sobre aquela parábola das 10 virgens, Mateus 25, que Jesus ele vai olhar e vai dizer assim, mas eu não te conheço. Como que você quer passar a eternidade aqui? Eu não te conheço. Nunca te conheci. Então eu sempre falo, nós sem Deus. Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Mas e nós sem Deus? Então tem pessoas que até aqui lutou e não conseguiu. Mas que a partir de hoje ela possa verdadeiramente deixar Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ser primeiro na vida. Em todas as decisões que você for tomar, que Deus seja o primeiro na sua vida. Muito obrigado a todos que estão ouvindo neste momento e que a paz seja com todos. Jesus disse, a minha paz a vos. Amém, irmã Maria Lúcia. Eu até notei aqui, a senhora falou sobre amigo, né? A senhora falou o versículo, né? Jesus fala para os discípulos um certo momento de bastante convivência, né? Ele relata, não são apenas servos, se tornaram agora meu amigo. E a outra parte aqui, o amanhã. A senhora falou que no mundo espiritual não existe o amanhã. É muito profundo isso aí. Ali na cruz, quando Jesus estava, os dois ladrão, ele relatou para hoje mesmo estará comigo no paraíso. É super profundo. Mas que Deus abençoe grandemente por essa palavra simples, humilde e objetiva. A irmã Maria Lúcia também, ela atua com a ONG Alfa e Ômega. Explica um pouco sobre essa ONG aí, irmã, como funciona, os serviços lá. Sim, eu vou resumir. Essa ONG é um projeto de Deus, né? Desde criança eu gosto de ajudar as pessoas.
E foi um projeto que eu creio que nasceu no meu coração, mas que Deus, assim, aprovou. E hoje eu comecei assim cuidando de uma família e hoje nós cuidamos de 40 famílias. Esta ONG hoje ela está instalada no bairro Vida Nova, no prédio chamado SIC, que é um prédio do governo. E nós ainda não estamos ficando com as crianças todos os dias, porque estamos aguardando a liberação da vara da criança e dos adolescentes. Mas a gente já atende as famílias, inclusive dia 26 de outubro nós fizemos uma festa, onde ali nós recebemos 70 crianças com as mães, onde teve entretenimento, alimentação, muita brincadeira, todas as crianças foram presenteadas. Isso graças a Deus e a patrocinadores, colaboradores que nos ajudaram, que têm nos ajudado. E nós queremos atingir mais pessoas. Nós já estamos atendendo, ajudando 2 famílias na Bahia, no sul da Bahia, de onde eu vim. Também estamos atendendo, ajudando uma família lá em Goiás, Águas Lindas de Goiás e outros lugares. Então, se você quer juntar-se a nós somos como formiguinhas. Não recebemos ajuda, né, de governo, nem de prefeitura. Nós trabalhamos como formiguinhas, a gente vai divulgando e nós estamos assim precisando muito. Agora, dia 14 de dezembro, vamos fazer a festa do Natal. E a gente já ajuda essas pessoas também com cesta básica. Só que, nesse momento, a gente só está conseguindo 30 cestas por mês. E nós precisamos, assim, de mais. A gente arrecada também calçados, fralda, roupas, móveis e tudo é muito bem-vindo, né? Então, a gente vai deixar o contato, se as pessoas quiserem, né, estar nos ajudando, vai ser um prazer. Amém. Quiser doar, né? Agora, final de ano agora aí, né? As festividades, brinquedo, isso. É muito bem-vindo. Deixa o contato da irmã aí, tanto para pregar nas igrejas, como para fazer as doações, saber mais também da ONG, alguém que é formado, quiser ir lá dar uma ajuda, um apoio também, sempre é bem-vindo. O meu contato é 19 99632 7577. Amém. Quando eu trago alguém no público feminino que prega nesse programa abençoado, eu fico feliz, porque minha mãe pregava muito. Hoje ela não está em nosso meio, infelizmente, mas era uma bênção também. E ultimamente estou fazendo só conterrânea aqui nesse programa abençoado, hein? Bênção. Maria Lúcia, casada com Nicolau Júnior, congrega na de Belém, Jardim das Oliveiras, Campinas, São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a senhora e a família da senhora, viu? Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? O prazer foi todo meu estar aqui, né? Que a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ai, tem tantas pessoas que eu quero mandar um abraço, mas eu vou deixar um abraço pro meu filho André, meu neto André Júnior, minha nora Adriele, minha filha Gabriela, meu esposo Nicolau Júnior e todos os meus familiares, que são muitos, que eu tenho certeza, amigos, amigas que estarão, né, assistindo, e meu abraço apertado para todos vocês. Amém, que Deus abençoe. Te passar alguns dados desse programa rapidamente. A gente está no ar há mais de 2 anos, quase 3 anos, 2 anos e meio por aí. A gente tem mais de 1.000 inscritos, pela graça de Deus, mais de 19.000 visualizações, mais de 1.000 compartilhamentos. A gente atua no meio evangélico, na música e da educação. Então, se a gente colocar mais de 19.000 pessoas, quantas pessoas já não foram alcançadas, pelo amor de Deus, nesse programa, né? E um conteúdo agradável, né? Tanto na área da educação e o pontual, que é o meio evangélico. Então, eu agradeço a todos que nos acompanham. A gente está nessa caminhada há mais de 2 anos e Deus vem só abençoando, pela graça de Deus. Mas é isso. Chegamos mais um fim do programa JS Diálogo, ponto de interrogação. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Lucas Rafael, que mora no bairro Parque Fazenda, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Paulo Augusto, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas. E de já até a próxima. Fica com Deus.